E aí, Alexandre, obrigado. E aí, tudo bem Pronto. contigo? Deixa eu só fazer a sua apresentação. Né? O professor Alexandre Reis fala com a gente hoje sobre suicídio, tédio e isolamento social. Alexandre é graduado, tem graduação e mestrado em filosofia pela Universidade Federal de Minas Gerais, tá certo? É doutor em educação em ciências pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutor em Educação e Ciências pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente é professor adjunto 2 do Colegiado de Ciências Sociais da Univasf. É professor pesquisador e orientador do mestrado profissional em Sociologia, Profsócio, e do programa de mestrado em Extensão Rural da Univasf também. Esses dois programas, o Profsócio Nacional e o mestrado de Extensão Rural da Univasf, são parceiros oficiais aqui da gente. Né? Alexandre é pesquisador do CRISIS, Laboratório de Antropologia e Política, é coordenador e cofundador da TANATO, Liga Acadêmica para o Estudo da Morte e do Suicídio. É autor do livro Vita, publicado pela editora Mundo de Cetim, e do livro Filosofia e Ética, publicado pela editora Educacional. Né? Falaremos com o Alexandre agora sobre suicídio, tédio e isolamento social. E aí, Alexandre, consegui lhe apresentar direitinho ou não? Conseguiu. Você Não está me precisava ouvindo dessas. bem? Tá picando um pouquinho, mas eu consigo te ouvir. Ah, tá certo. Então deve ser a internet que não está exatamente nos melhores dias hoje. Eu não sei se para o pessoal tá ok. O pessoal me ouve com. Eu estou te ouvindo muito bem, tua imagem está boa, eu acho que está perfeito. Tua internet agora que deu um pouquinho de uma congelada, está rodando aqui o conta-giro para mim. Deixa eu ver se volta. Pronto, tua internet está dando uma congeladazinha, Alexandre. Eu continuei. Você ficou preto para mim agora aqui. A sua Aham. imagem preta. Mas agora tá ok. Pronto, deixa eu só marcar aqui o conta-giro aqui para ele marcar o tempo, para eu saber exatamente quanto tempo a gente vai ter. A gente já consumiu 6 minutos, né, com essa apresentação, e aí eu queria te perguntar como é que você está? Você está bem? Está se cuidando? Está em casa? Como é que você está nesse período de quarentena? Tô bem, tô ficando em casa, né? Estamos aqui em casa, eu, Dani e a Aurora. A Helena, minha filha primogênita, está em Belo Horizonte esse ano, né? Mudou para lá esse ano para passar uma temporada com a mãe. Então a gente está aqui se cuidando, um cuidando do outro, tentando encontrar aqui alguns sentidos que haviam se perdido, né, durante a vida normal. Então, assim, a gente aproveita para refazer algumas coisas. A Dani está dando aula de inglês para a Aurora, a gente está se cuidando direitinho. Bom, que massa. E durante esse período de quarentena, tem lido alguma coisa? Tem escutado alguma coisa? Assistido alguma coisa? Tenho lido bastante, tenho, sobretudo, lido os primeiros escritores do cristianismo, né? São Clemente de Alexandria, São Justino, Tertuliano. Então, tenho me concentrado ali bastante nesses primeiros escritores do cristianismo, tem me agradado bastante esse tipo de leitura. Tenho estudado o grego e o latim para tentar encontrar, né, uma maneira de ler esses autores. Já havia estudado grego na graduação, né, tentando aperfeiçoar as línguas. E estou lendo também, agora bem lentamente, com medo de acabar, o romance do Nikos Kazantzakis, né, O Cristo Recrucificado, que tem sido uma leitura muito agradável. Ah, que massa, Alexandre. E aí, Alexandre, e música? Tu não escuta música não? Não gosta de música não? Eu escuto também. Só um detalhe, você perguntou sobre cinema, sobre ter assistido alguma coisa. Eu e a Dani, a gente assiste um filme a cada 4 dias. Depois que a Aurora dorme, a gente coloca um filme para assistir e 20 minutos depois a gente já dormiu também. Aí no outro dia a gente tem que comer a partir de onde a gente parou. A gente gasta 4 dias para assistir um filme. Não tenho tido muita paciência com televisão e cinema atualmente, não. Né, a música eu tenho ouvido, sim, né, eu recomendo sempre os últimos quartetos de Beethoven. Eu acho que é uma audição que todo mundo deveria fazer nesses tempos de pandemia.
né, os últimos quartetos que o Beethoven compôs, né, ali perto já da sua morte, né, em 1827, é uma coisa que vale muito a pena procurar e ouvir aí, muito afinco nesses tempos. Ah, que bom, que massa. Eu vou procurar sim. Alexandre, a gente está num período de quarentena, nós somos professores da Universidade Federal, lá no Colegiado de Ciências Sociais. Durante esse período a gente está isolado, com acesso à internet, etc. E a internet está permitindo a gente um encontro como esse, poder falar, de ouvir você falar sobre esse assunto, né? Mas houve momentos no Brasil, nos anos 70, por exemplo, em que a gente também teve nós tivemos não foi uma pandemia, mas foi algo parecido, esqueci, me faltou o nome agora, e a gente não tinha internet e as pessoas tinham que ficar isoladas, né? Termina que no Brasil as pessoas não ficaram isoladas como deveria ser e a meningite se expandiu para muita gente. E eu queria te perguntar o seguinte, como é que você imagina um momento de pandemia como esse? Na verdade, o que aconteceu foi uma epidemia nos anos 70, lembrei a palavra agora. Mas como é que você imagina que seria uma pandemia como essa, em que as pessoas tivessem que isolar como nós estamos isolados, no período em que não havia internet, não havia TV a cabo, etc. Consegue fazer esse exercício? Eu acho que nada parecido, né, Fernando, com essa pandemia ali nos anos 70 e 80, você citou a meningite, mas acho que nada que a gente viveu até aqui se parece com isso que a gente está agora. Eu acho que se essa pandemia tivesse acontecido ali nos anos 80, eu acho que teria consequências muito mais drásticas, né? A gente teria, obviamente, um acesso à informação muito mais dificultado, nós dependíamos de jornais impressos naquela época, né? Tínhamos que esperar o final de semana para ter acesso a um bom jornal. Então, assim, a televisão seria o único recurso, talvez, para a gente se informar. Hoje, com a internet, a gente consegue ter um nível de informação melhor, a gente consegue direcionar o nosso interesse para locais que a gente quer vislumbrar, entender, e a gente consegue ter esse instrumento da internet. Eu acho que a gente teria sérias dificuldades em termos de saúde psíquica, em termos do nosso modo de lidar com isso. E também o acesso à informação, mesmo, né, com toda uma campanha contrária do governo, que eu acho que talvez não houvesse naquele momento, a gente teria mais dificuldade também de fazer um isolamento social adequado por conta das informações. Eu acho que... O que é que tu espera do mundo pós-pandemia? Cara, eu acho que a coisa mais difícil que vai acontecer vai ser determinar quando será esse fim da pandemia. Eu acho que a gente não vai identificar um fim, né? O vírus ele vai estar presente entre a gente, assim como o vírus da gripe, o vírus de outras doenças virais, enfim. Eu acho que a gente vai ter que lidar com isso. A vacina, provavelmente, ela vai ser uma vacina sazonal. A gente vai ter que se vacinar todo ano. E acho que deu uma congelada. Então, eu acho que a gente não vai... Cortou? Cortou, mas você estava no raciocínio... Eu acho que a gente vai ter que conviver com esse vírus, né? Ele não vai desaparecer. E a gente precisa de tratamentos adequados para isso. Então, mesmo com a vacina que vai ser sazonal, a gente vai ter que repetir essa vacina anualmente. E com o tratamento adequado, o vírus veio para ficar. Então, eu acho que a gente pode pensar no pós-pandemia muito mais como um projeto pessoal, da gente tentar lidar, modificar o nosso modo de vida para lidar com isso. Porque do ponto de vista da política e da economia, as coisas vão ficar bem ruins daqui da frente. Eu acho que a gente vai ter aí pior do que os anos 30, né, que começou depois da quebra da Bolsa de 29, enfim. A gente vai, do ponto de vista pessoal, a gente pode construir alguns sentidos para lidar com isso melhor. Mas o vírus estará presente entre a gente aí, acho que para sempre. Entrando na nossa conversa, Alexandre, agora que a gente já fez essa reflexão, lembrando que você falou da vacina, etc. Lembrando a quem está assistindo com a gente, dia 7 de julho, a gente tem a nossa live, vai ser com Luciana Haddad.
Luciana Haddad é médica do Hospital das Clínicas, é professora da Faculdade de Medicina da USP, e ela vai falar sobre Covid-19, tá certo? Mitos e verdades. Dia 7 de julho, aqui às 18 horas, a professora Luciana Haddad, da Faculdade de Medicina da USP. Ela está na frente dessa luta no Hospital das Clínicas, lá em São Paulo. Alexandre, o que é suicídio? Tem um conceito que a gente possa definir o que é suicídio? Existem muitas definições de suicídio, Fernando, e, para ser muito sincero, eu acho que nenhuma dá conta. Então, o que a gente pode fazer muitas vezes é tentar analisar as definições que nós temos, né? Eu acho que uma definição de suicídio não deve ser focada, por exemplo, no ato, na ação de se matar, né? Porque existem modos passivos de se matar, né? Você pode deixar de tomar uma medicação, por exemplo, sabendo que isso vai te levar à morte, e você propriamente não promoveu um ato definitivo, né? A definição é importante, porque dependendo da extensão que ela tem, a gente vai colocar casos dentro, vai retirar casos da definição. Se a gente perguntasse, por exemplo, se personagens como Gilles Deleuze, um filósofo que pulou, né, do 7º andar, em 1994, porque, enfim, ele tinha sido entubado, ele estava com câncer, uma situação muito difícil de respirar, e ele decidiu, então, dar cabo à própria vida pulando da janela. É muito difícil imaginar, por exemplo, que Sócrates, que foi obrigado a tomar cicuta, mas tomou cicuta, o veneno com as próprias mãos, ou Jesus, que antes de entrar em Nazaré, em Jerusalém, né, ele faz aquela oração, né, conta aquela parábola do bom pastor, né, onde eu vou, ninguém pode me seguir, enfim, ele sabe que vai acontecer, que o espera entrar ali dentro. Então, a definição de suicídio, ela vai ser muito importante para saber o que coloca dentro e o que coloca fora. Eu acho que o mais importante de uma definição de suicídio tem a ver com a intenção de morrer, né? Você tem a intenção, você sabe qual meio usar, mesmo que o meio você não tenha muito conhecimento, você espera que aquele meio seja eficiente e que daquele meio virá o que você deseja, que é a morte. Então, eu acho que o suicídio é um tipo de morte, é um tipo de morte intencional, em que a pessoa usou um meio que ela sabia que levaria ela a este fim. Esse meio pode ser muitas coisas, né? Pode ser a inação, como deixar de tomar um medicamento, pode ser a própria ação de se matar, como uma forca, como uma corda, como, enfim, um tiro. Então, eu acho que a questão da intenção é o mais interessante de uma definição, né? A pessoa deseja morrer, ela lança mão de um meio, ela espera que dê a ela aquele fim almejado. Mas a gente vai conversar durante a nossa live de hoje sobre algumas definições, algumas questões vão voltar sobre isso. Pronto, tá certo. De imediato me lembrou um filme que eu não sei se você assistiu, um filme com Javier Bardem chamado Mar Adentro, que eu acho que foi o primeiro filme que eu entrei em contato com essa discussão, e é uma discussão muito consciente, né, do filme. Se chama Mar Adentro com Javier Bardem, né? A gente deve falar em algum momento, é inevitável que a gente fale sobre eutanásia, eu acho que a gente pode até voltar a isso. Alexandre, e suicídio e morte voluntária são as mesmas coisas? Isso que você falou agora da intenção, né? Suicídio e morte voluntária se enquadra com a mesma coisa? Digamos que suicídio e morte voluntária têm o mesmo referencial, se referem à mesma coisa, mas têm sentidos muito diferentes. Eu acho que pelo pouco tempo que a gente tem, né, para falar sobre suicídio, é um tema muito importante, essa pergunta é muito interessante. Quer dizer, o que está por trás da palavra suicídio? Suicídio carrega uma história muito pesada, como a gente vai ver, espero que a gente consiga ver isso hoje. Suicídio é uma ideia, o suicídio é uma invenção. O suicídio foi inventado e tem data para ser inventado, né? Não a palavra propriamente, que é muito difícil de rastrear, a gente tem ali uma ocorrência da palavra no século XII, depois isso desaparece completamente, a palavra reaparece no século XVII, no final do século XVII, no século XVIII, que essa palavra começa a fazer parte dos dicionários. Então, não me refiro propriamente à palavra suicídio. Ela é muito recente, essa palavra, tem 300, 400 anos. Mas me refiro à ideia que está por trás do suicídio, que é a ideia de assassinato de si. Que é a ideia de que alguém que se mata voluntariamente, ele comete um crime.
ou um pecado, ele comete efetivamente, né, um tipo de ato que nós não queremos que ninguém pratique. Por quê? Porque esse ato, antes de ouvir a pessoa, nós já condenamos ela cometeu um crime ou um pecado que nós não topamos, nós não aceitamos socialmente. E é essa a origem dessa ideia por trás do suicídio, é que eu tenho trabalhado mais, eu trabalhei mais longamente durante um certo tempo para mostrar isso. Então, a ideia de que alguém que comete voluntariamente a morte cometeu um assassinato de si, portanto, um crime, está presente na palavra suicídio. Eu quero mostrar isso para vocês. E a ideia da morte voluntária está muito mais ligada à ideia de uma vontade livre, né? Por exemplo, Nietzsche escreveu um livro chamado Assim Falou Zaratustra, e ele tem um capítulo chamado da morte voluntária, como se traduz geralmente. Mas o título, se for uma tradução literal, é da morte livre. Isso tem a ver com o modo como os estoicos vinham ali a questão. Então, a morte voluntária tem um peso muito mais leve, a ideia muito mais leve se comparada com a ideia de suicídio, que traz uma carga muito pesada aí, historicamente. Entendi. Mas se você quiser desenvolver mais, fique à vontade, tá? Não fica preso, deixa a tua reflexão fluir de acordo com o teu... Porque você me disse que iria fazer uma pergunta, acho que mais ou menos a 10ª pergunta que você faria, que eu acho que ocuparia todo o tempo, com ela eu responderia todas as demais perguntas, né, que é pensar um pouco o suicídio no Ocidente, seria pensar momentos muito diferentes da nossa história, em que nós víamos a morte voluntária, ou quais outros termos a gente for usar para isso, né? Depois eu vou mostrar algumas outras expressões muito usadas pelos antigos. Havia visões muito plurais na antiguidade, né? Entre os gregos, por exemplo, em um mesmo autor, você encontra variações muito interessantes sobre o modo como ele apresenta a morte voluntária, né? E a partir de um certo momento, que é o século V da era cristã, nós tivemos uma modificação muito grande no modo como a gente via o suicídio, a morte voluntária, e a gente passou a ver de um modo único, praticamente. Mas antes disso, mesmo entre os primeiros pensadores cristãos, os primeiros pais da igreja, os primeiros padres, aí entre os gregos e os romanos, haviam visões muito plurais. Sófocles, por exemplo, né, ele tem, nas 7 tragédias que nós temos dele, existem 6 casos de suicídio. Esses 6 casos são muito diferentes uns dos outros. Existe o suicídio da Antígona, por exemplo, que é uma morte gloriosa, é um suicídio muito elogioso pelo autor e pelos gregos de modo geral. Existe suicídio, por exemplo, da sogra da Antígona, da Eurídice, da mãe do noivo dela, que é um suicídio pela dor de perder o filho. Existe o suicídio da Jocasta, que tem a ver muito com a ideia de vergonha. Então, no mesmo autor, numa mesma peça de teatro, por exemplo, você tem suicídios muito diferentes. Você tem autores como Platão, como Aristóteles, que são sempre lembrados, né, que se opunham ao suicídio, mas não se opunham tanto assim ao suicídio. Existem diversas ocasiões em que Platão, por exemplo, no livro 10 do livro As Leis, né, ele autorizaria o suicídio. Né, ele está pensando em que caso o suicídio é condenável. Quase todos, menos, por exemplo, quando alguém tem uma doença grave, que é incontornável, intratável, tem uma dor insuportável, quando você tem uma desgraça, né, uma vergonha pública que vai tornar a sua vida completamente miserável, né, diz o Platão, enfim. E é claro, né? Também, né? Isso, a morte para salvar, né, a própria honra, muitas vezes, mas vai salvar também a cidade. E, é claro, quando você é obrigado a morrer pelo Estado, né? Como os gregos usavam a cicuta, muitas vezes, pelo menos em Atenas, você é obrigado a você mesmo tomar o veneno com as próprias mãos. É um caso de suicídio interessante. Uhum. Eu estava vendo também que na Bíblia há alguns casos de suicídio também, né? E os teólogos discutem exatamente isso, aqueles que podem ser vistos como positivos, né? E aqueles que não. Aí tem eu estava vendo uma série hoje, se eu não me engano, são 4 ou 5, né? Que tratam disso na Bíblia.
Eu queria só enfatizar para quem está assistindo que quando a gente vai aos clássicos ou a gente está citando a Bíblia, a gente está trazendo qual é a concepção ocidental que a gente muitas vezes compartilha e nem se dá conta que vem da Bíblia ou que vem de clássicos da literatura. Por isso que o Alexandre fez esse apanhado e eu falei da Bíblia agora. Não é porque a gente está localizado ali, não. Está ali, mas está na cabeça da gente também. Exato. A Bíblia é um manancial muito rico, né, de informações sobre os costumes dos antigos. Então, se a gente quer entender, por exemplo, como que os antigos viviam ali, é claro que é uma fonte inesgotável. Eu estou escrevendo 2 livros, né, sobre suicídio. Um está agora em revisão, ele foi aprovado num edital da Unicamp, né, foi aprovado pelos pareceres da DOC, pelo Conselho Editorial, voltou para mim para fazer algumas correções, enfim. Esse livro está praticamente pronto. E estou terminando de escrever um livro que vai ser publicado pela Leida Reis, que está aí assistindo a gente, né, pela editora Páginas, de Belo Horizonte, chama História do Suicídio. E tem um momento ali, já no primeiro capítulo do livro, História do Suicídio, em que eu analiso os suicídios bíblicos, Fernando, e são muito mais do que você imagina, viu? Na verdade, eu tive conhecimento desses 4. Varrendo ali o Antigo Testamento, eu analiso 11 casos de suicídio. Mas aí tem uma questão muito importante, né? Como nós definimos suicídio? Por exemplo, Sansão, quando ele derruba o templo, né? Qual é a finalidade do Sansão? Não é suicidar, não é se matar. Matar os fariseus. Então, a definição é muito importante para saber o que entra e o que não entra. Mas há casos muito clássicos de suicídio no Antigo Testamento. O Novo não, né? O Novo já não. Há um único caso bem indiscutível, que é o caso de Judas, né? Que somente em Mateus nós temos clareza em relação à forca, né? Lucas não fala nada sobre forca, mas Lucas vem depois, né? Conviveu ali diretamente com Jesus, enfim, é difícil, talvez seja mais confiável Mateus, mas há 11 casos ali, e nenhum desses casos é condenável ao suicídio, né, no Antigo Testamento. Há muitos casos ali que o cara se mata porque ele, por exemplo, uma mulher joga uma pedra na cabeça do camarada, racha a cabeça dele, ele vira para o escudeiro e diz: me mate antes que eu morra por conta da ação de uma mulher, né? E aí o escudeiro dele não tem coragem, ele mesmo vai e enfia a espada no coração para morrer. Então tem uma questão de que ele não queria que todo mundo falasse que ele foi morto, né, por uma mulher. Não adiantou nada, porque depois vai ser lembrado esse caso lá na frente, que ele morreu por uma mulher. Mas enfim. Então, assim, você tem, desculpa só, Fernando, a Bíblia, né, as escrituras antigas, elas mostram que havia uma complacência muito importante, interessante em relação ao suicídio, né? Havia, pelo menos, para usar uma virtude cristã, misericórdia, né? Coisa que desapareceu, por exemplo, do direito canônico. Tá certo. Bárbara Cunha mandou uma pergunta aqui para a gente, aí só avisando o pessoal, porque Bárbara já sabe, as perguntas ficam para os 20 minutos finais, tá, pessoal? Então, eu vou ler a pergunta da Bárbara nos 20 minutos finais. Bárbara já sabe, ela já disse aqui, pergunta para o final da live. E essa questão, Alexandre, entre suicídio e crime, entre suicídio e pecado, né? Me pareceu interessante na conversa que eu tive com você, você falou sobre isso, né? O suicídio como crime, mas também na perspectiva do direito, e o suicídio também como pecado na perspectiva da religião, das religiões. Nesses documentos que nós temos, né, dos primeiros padres da igreja, São Jerônimo, por exemplo, nós temos as homilias de São Jerônimo, existem muitos elogios ao suicídio como virtude, sobretudo porque o que está em jogo ali, a gente tem que lembrar, né, que Roma, ela perseguiu em alguns momentos da sua história, nesses 3 primeiros séculos, o cristianismo, né? Em alguns momentos permitiu a crença, foi bastante complacente com os cristãos, mas durante um bom período houve aí alguns imperadores que empenharam uma perseguição muito severa com os cristãos. Então, o que acontecia geralmente é que os soldados romanos, né,
quando eles iam perseguir os cristãos, eles não simplesmente prendiam os cristãos, levavam para julgamento. Eles, obviamente, usavam de muita violência. E os homens eram geralmente, né, escravizados ou colocados em jogos no Coliseu, mas as mulheres eram frequentemente estupradas pelos soldados romanos. Então, muitos padres do século II, no século III, sobretudo, né, faziam um elogio das virgens que morriam para não serem violadas pelos soldados, ou que se matavam após a violação, né, carnal, a violência sexual dos soldados. Então havia todo um elogio da virtude do pudor, da pudicícia, como eles diziam, né, em relação a isso. Então, por exemplo, a Santa Apolônia, no final do século III, Santa Apolônia é uma virgem já velha, né, que foi torturada pelos soldados romanos, porque eles torturavam e obrigavam a pessoa a negar o Cristo. Se a pessoa negasse, ela poderia viver, mas não negasse, ela morreria. Então, Santa Apolônia sempre é lembrada, tem um livro do Eusébio de Cesareia, chama História Eclesiástica. Esse livro foi escrito em 310, ele viveu a perseguição, ele mesmo foi perseguido, é um sobrevivente de perseguições. E o Eusébio de Cesareia narra rapidamente, é muito lacônico, mas ele diz assim, né, na tortura, Santa Apolônia arrancaram todos os dentes da boca dela, ela é a padroeira dos dentistas para nós, né, e obrigaram ela a negar o Cristo. E ela não quis negar. Então, quando eles foram torturá-la um certo dia, ela dá um passo atrás e se lança na chama do fogo, da lareira, e morre queimada, né. Então, ela sempre vai ser lembrada como uma mulher santa, né, que preferiu ser queimada a ser torturada, a ser estuprada. A situação muda completamente quando os povos nórdicos invadem Roma, né, em 410, e aí os cristãos começaram a ter muita aceitação entre os romanos, sobretudo com Constantino, né. Se a gente lembrar, Constantino ali em 308, 310, ele ascende ao poder. A mãe dele, Santa Helena, era cristã, né? A gente tem o Concílio de Nicéia, em 325, presidido pelo próprio Constantino, né, ele determinando um monte de modificações na Bíblia, na crença dos cristãos, né, nesse Concílio de Nicéia, que foi estabelecido o dia de Natal, né, que deveria ser substituído o dia do Sol Invictus, que era o 25 de dezembro, pelo nascimento de Cristo. Foi recalculada a Páscoa. Enfim, então você tem ali uma tolerância muito grande com o cristianismo no governo do Constantino. Mas acontece que no final daquele século, em 380, você tem uma proibição dos demais cultos, das demais religiões no Império Romano. Só era permitida a religião cristã. Então, o que aconteceu? O Estado proíbe a religião romana, mas você não consegue proibir a religião romana com um decreto. As pessoas têm as crenças, os costumes. Então, houve uma inversão, começou a se perseguir os povos não cristãos dentro do próprio Império Romano, a proibir, por exemplo, os rituais. Em 410, né, portanto, 30 anos depois dessa proibição, os povos nórdicos invadem o Império Romano, né, os visigodos, e a Roma é destruída, né, menos a arquitetura da cidade de Roma, né, que eles adoravam, admiravam e deixaram permanecer. Mas aí houve novamente a situação do estupro das mulheres pelos soldados agora nórdicos. E as mulheres começaram a evocar a figura de Lucrécia, uma nobre romana que havia cometido suicídio após o estupro. No ano 501 a.C., ela ainda era muito lembrada e celebrada, né? Então o Santo Agostinho escreve um livro, né? Primeiro um padre pede para ele para escrever esse livro e diz, não vou escrever nada contra o que estão dizendo aí, que os romanos estão em queda por conta dos cristãos, a gente reza e está tudo bem. Mas aí quando Santo Agostinho estava no norte da África,
Quando os povos nórdicos chegaram até o norte da África, Agostinho então vê que a coisa é muito séria e redige um livro extremamente extenso, que é a Cidade de Deus, para defender a religião cristã e fundar praticamente um monte de doutrinas cristãs. Esse livro é uma fonte muito rica dos costumes dos romanos. Ele faz um exame pormenorizado dos costumes do nascimento das crianças, do lugar, por exemplo, dos astrólogos romanos dentro da cultura. Ele vai criticando, examinando toda a cultura romana para mostrar que o cristianismo não tem nada a ver com aquela destruição. E no livro 1 da Cidade de Deus, né, do capítulo 16 até o capítulo 29 desse livro 1, ele se dedica a examinar a morte voluntária. Ele usa o termo morte voluntária. E ali é a primeira vez que nós temos a associação entre a morte voluntária e o homicídio e o assassinato. Né? Então, o Agostinho, no capítulo 19, especificamente, ele quer proibir o suicídio das mulheres, e ele vai tentar argumentar uma argumentação muito sofisticada. Ele era um ótimo retórico, né? Foi advogado, professor de retórica. Ele vai dizer que a mulher que sofre o estupro, ela não perde o pudor, a pudicícia, né? Porque a violência toca apenas o corpo. Quer dizer, se em pensamento, se em alma, se em vontade, ela permanece inviolada, não há uma perda do pudor. Então, Agostinho vai dizer que, na verdade, as mulheres que são estupradas, devem receber o nosso respeito, o nosso cuidado, né? A violência está em quem cometeu o ato violento. Então, Agostinho escreve dizendo o seguinte: olha, está aí todo mundo citando Lucrécia, a Lucrécia está viralizando aí nas redes sociais da época, né? E é preciso julgar o caso de Lucrécia, porque ela não foi julgada até hoje, né? A fonte que o Agostinho usou é o livro História, do Tito Livio, e é uma narrativa muito condescendente a Lucrécia, no livro do Tito Livio. Né? Eu cito a passagem do Tito Livio nesse livro que vai sair pela Páginas, e examino a análise que o Agostinho faz. O Agostinho diz que, olha a argumentação que ele faz, né? Que a Lucrécia ela é duplamente criminosa. Por que ela é criminosa? Porque você tem duas possibilidades ali. Ou a Lucrécia concedeu o ato sexual com o nobre romano que a estuprou, ou ela não concedeu. Você só tem essas duas possibilidades. Né? Argumento ter excluído. Se ela concedeu, ela cometeu, então, o crime de adultério. E, ao se matar, ela cometeu crime. Olha a palavra, crime. Precisa de uma lei para isso, né? Não existe crime sem lei. Cometeu crime. Ela cometeu adultério e o crime. Se ela não concedeu o ato sexual, se ela foi efetivamente violada, é muito pior para ela, diz o Agostinho. Porque aí ela permanece pudica, permanece com a virtude do pudor. E ela matou uma mulher pudorada, ela matou uma mulher inocente. E esse assassinato que ela cometeu é muito sério. E o Agostinho vai descendo essa argumentação toda. Bom, onde que ele vai encontrar uma lei? Porque as leis romanas não proíbem o suicídio, só proibiam de soldados que podiam desertar da vida, né? Pertencia ao Estado, enfim. E o soldado que não tentasse suicídio, não conseguisse, era ainda condenado à morte. Na Bíblia, né? Lá no Pentateuco, então ele vai pegar o 6º mandamento das leis de Moisés, não matarás, né? O 5º mandamento, para quem estiver assistindo a gente for católico, né? No catecismo católico há uma junção dos dois primeiros, é o 5º. O 6º mandamento, ou o 5º, então, não matarás. E aquele que comete, então, a morte voluntária, não só peca contra Deus, porque Deus nos dá a vida, mas ele comete um crime contra a lei do não matarás. Para sofisticar, para conseguir fazer isso, ele vai ter que juntar isso ainda com Paulo de Tarso, né? A ideia do amar ao próximo como a ti mesmo, enfim. Então, aquele que se mata um outro, que é o seu outro, né? Aquele que se mata um outro homem, enfim, e comete, então, um crime. Ali está inventada a ideia de suicídio. Né? A ideia de... Porque a palavra suicídio, para quem está nos ouvindo, ela significa exatamente isso. Né? Você tem o prefixo sui, que é o pronome reflexivo, e tem o verbo sedere, né? Que é o verbo assassinar, matar.
Então, você junta as duas, dá matar, assassinar a si mesmo. Né? Como um estudioso holandês chamado Anton von Hooft já mostrou, né? O Fernando Requente também cita isso no início do livrinho dele, Filósofo e o Suicídio. No latim antigo não era possível você criar uma palavra nova usando um pronome reflexivo como sufixo, como prefixo, perdão. Né? Essa palavra nem podia existir naquela época. Mas a ideia está ali, né? Em Agostinho. O que nós temos depois? Nós temos, num concílio de 525, se não me engano, então já no século seguinte, uma proibição geral do suicídio pela Igreja Católica, no direito canônico. Né? No final do século do Agostinho, no século V, nós já temos a proibição no direito canônico de alguns tipos de suicídio, de mortes voluntárias. Né? Por exemplo, a morte voluntária de um servo, a morte voluntária de um trabalhador, enfim, que pertencia ao seu patrão ou ao seu senhor. Mas no início do século seguinte, do século VI, nós temos uma proibição geral, uma proibição muito dura, com penas muito duras no direito canônico que resvala no direito civil. Né? E essa legislação ela vai perdurar aí pelo menos até, depende dos países, né? Na França ela só vai ser revogada com a Revolução Francesa. Em 1791, o Código Penal francês tira as penas para o suicídio. Na Inglaterra, nos anos 60, do século passado, o suicídio ainda era considerado crime. E quais são as penas? O cara cometeu suicídio, fica proibido qualquer ritual religioso, né? Ele não pode ser enterrado em cemitérios, ele não pode receber a missa de corpo presente. Essa proibição de missa de corpo presente, ela só foi revogada em 1983, no 5º ano do Papa João Paulo II, quando houve lá uma reforma do Código do Direito Canônico, e se permitiu, então, que houvesse missa de corpo presente. Então, assim, nós estamos falando de 1983, né? Então, assim, durante a Idade Média toda, você tem cenas horripilantes, grotescas, porque as penas que se repetem nas legislações dos países europeus são: pega o cadáver do morto, coloca ele nu numa esteira e arrasta pelo centro da cidade. Depois, ou você desmembra e joga os restos em algum lugar. Na Inglaterra tem uma lei, por exemplo, que eu vi do século XVII, mas ela já existia antes, que obriga você, depois de exibir o cadáver, enterrar debaixo de uma estrada de rolagem, né, de uma rodovia, para que, simbolicamente, todos passem por cima dele. Então, você tem uma situação muito difícil. E em algum momento isso vai mudar. A gente pode ver isso, né? Quando é que isso... A gente está se adiantando, Alexandre, no tempo, mas tem muita pergunta aqui que eu mandei hoje, que a gente colocou aqui, e eu preciso fazê-la, né? Uma delas é a questão do suicídio da ciência. Né? Da ciência? Da ciência, porque eu acho muito importante, porque o suicídio foi um tema da sociologia. Eu acho que o suicídio é um tema fundamental para compreender sociologia. Não dá para fugir desse assunto. Primeiro que o Durkheim, ele é um dos pais da sociologia, ele vai utilizar o suicídio para mostrar que o suicídio não é uma causa individual. O cara que se suicida por conta de todo o contexto social, né? Uhum. Ele vai mostrar, por exemplo, que médicos, militares, profissões se suicidam mais do que outras profissões, ele é associado ao trabalho, e ele vai mostrar que as pessoas se suicidam mais no final de semana do que durante a semana. Isso porque é um indicador para ele da questão da coesão social, e aí ele vincula trabalho, coesão social, uma série de coisas. Mas eu também acho interessante pensar a medicina e a questão da ciência, né? Só que adiantando que a gente está com 42 minutos já. Tá, eu vou falar em forma de aforismos, né? Primeiro ponto da ciência, existiu no final do século XVII, existiram alguns autores que quebraram um pouco, aí, lentamente quebraram essa visão monolítica do catolicismo, da igreja,
que perdurou pelo menos durante 1000 anos sem modificação. Um deles é Montaigne, Michel de Montaigne. Né? Eu não vou falar sobre Montaigne, eu vou direto a um médico daquela época que produziu um livro genial que deu início aí a uma modificação muito interessante sobre esse assunto. Então, alguns autores ali começaram a pensar o suicídio, ou pelo menos a trazer argumentos dos antigos para essa época moderna. Estou falando da época do início da modernidade, né? E em 1621 foi publicado um livro na Inglaterra chamado fugiu o título agora, né? Daqui a pouco eu lembro, do Robert Burton, chama Anatomia da Melancolia. É um livro muito extenso, ele tem quase 1000 páginas, e o livro vendeu muito naquela época. E perdeu esgotou a primeira edição já no ano da sua publicação, 1621. Bom, e quais são os aforismos, né? O que dá para falar rapidamente desse livro? O Burton coloca o suicídio, né, como um estado psíquico, resultado de um estado psíquico. Né? Ele resgata o termo do Aristóteles, da medicina antiga, de modo geral, né, melancolia. Então tem a ver um pouco com a tristeza, tem a ver um pouco com o estado de alma. Né? Não é uma possessão do demônio, não é uma possessão diabólica, tem a ver com o estado de alma. E o Richard Burton prescreve uma dietética, modos de vida, né? Por exemplo, ler menos para quem lê muito, ouvir mais música, levar uma vida mais leve, enfim. É um livro genial. A gente já tem uma tradução para o português recentíssima agora, o pessoal do Paraná traduziu esse livro. E ali começa uma história muito interessante de apropriação do suicídio pela medicina. Só que ali ainda há muitos elogios a se fazer, muitas conquistas, porque, por exemplo, o advogado no tribunal, ele pode levar agora em conta os argumentos do Richard Burton, que foram muito, muito conhecidos. No início do século XIX, nós temos um capítulo muito extenso, né, que é quando a psiquiatria se instituiu como ciência propriamente, e ela passa, né, a requerer o domínio, e é o único domínio possível para lidar com o suicídio. Então, você tem ali, no início do XIX, a psiquiatria dizendo que o suicídio ele é ou sintoma de uma doença mental ou sintoma de diversas doenças mentais. E aí entram estudos estatísticas, você tem na Alemanha o Joseph Gall, com a frenologia, tentando identificar a causa do suicídio na espessura do crânio. Entre os franceses, então, você tem aí a ciência se ocupando disso. No final do XIX, né, o Durkheim, você citou, escreveu talvez o livro mais completo sobre o assunto, tematiza todas as áreas possíveis de investigação em relação ao suicídio e tenta mostrar outras possibilidades. Durkheim não vingou, né? O nosso discurso atual é o mesmo discurso do início do século XIX. As campanhas, todo o modo como a gente lida com o suicídio, ou é pecado, se a gente mantém ainda nessa esteira do Agostinho, ou é uma doença mental, um transtorno mental, e não há outras possibilidades. Mas eu não vou me estender muito não, porque as perguntas são importantes. Tá certo. Tem alguma relação, Alexandre, aí? Porque quando eu pensei a coisa da medicina também, eu pensei na coisa da eutanásia, né? Tem alguma relação com isso? É só o pessoal que está assistindo a gente, tem gente perguntando aqui, todas essas lives, elas ficam salvas no meu feed. É porque eu fico com muito medo de responder a quem está me perguntando alguma coisa e não perceber o que o entrevistado está falando. Ou, sem querer aqui, dar um clique aqui e apagar tudo. Então, as lives ficam salvas no meu feed, é só entrar lá. E elas também vão ficar disponíveis no canal do Conceito-Chave no YouTube, tá certo? Está lá na minha bio, vocês acessam lá e elas vão ser colocadas lá no YouTube também, depois de editadas. Desculpa, Alexandre. Fernando, os antigos, eles já usavam o termo eutanásia, né? O pessoal da bioética geralmente coloca o termo eutanásia como tendo sido inventado pelo Francis Bacon, mas o Bacon recuperou o termo antigo. E tinha uma significação muito diferente na antiguidade, que é muito interessante, muito importante a gente trazer de volta. Porque qual que é o conceito atual de eutanásia? Está muito focado no meio que você utiliza, né? Por exemplo, a diferença no linguajar médico entre suicídio assistido e eutanásia é que no primeiro caso, a pessoa mesma, orientada por um médico, ela toma um medicamento, por exemplo, na dosagem certa.
E a eutanásia é a equipe médica que vai entrar com os meios para a pessoa morrer. Então, na antiguidade, isso não faz o menor sentido, né? Porque o que mais importa na eutanásia é o eu de eutanásia, que é um valor, né? A boa morte. O que é uma morte boa, uma morte tranquila? Isso não tem uma discussão necessariamente só com o meio, tem a ver com a qualidade, com o estado psíquico que a pessoa tem quando ela vai morrer. Então, a ideia da eutanásia, a gente tem que rediscutir, porque a medicina reduziu o termo a um nível muito pequeno, instrumental, que perde o mais importante. Qual é a qualidade de morte que nós temos? Né? Por exemplo, só para citar rapidamente uma estatística, né? As pessoas que mais cometem suicídio atualmente, no mundo inteiro, no Brasil também, são os idosos, né? E o número é quase o dobro da juventude. Então, é muito importante pensar a qualidade de morte para essas pessoas quando elas, por exemplo, em várias situações justificáveis, não conseguem mais enfrentar a vida e querem morrer. E aí a gente obriga elas até o último segundo a ter uma morte muito ruim, ao invés de proporcionar uma morte de qualidade quando elas têm consciência e querem, por exemplo, em casos justificáveis. Então, assim, a gente não tem uma boa abertura para uma discussão sobre a morte, né? Você citou a ideia de tabu. Enfim. Eu queria te perguntar agora, Alexandre, e aí já queria entrar na pergunta aqui das pessoas. Vou perguntar uma coisa. Eu juntei aqui uma pergunta minha, uma pergunta de Sheila Lima, e vou juntar com a pergunta aqui de Bárbara. Porque Bárbara está perguntando o seguinte, ó, na tua opinião, qual a sua opinião sobre as obras audiovisuais que abordam esse tema do suicídio? É importante pautar essa realidade ou é um gatilho para pessoas emocionalmente vulneráveis? Ou seja, gatilho no sentido de que pode estimular outras pessoas. A Sheila, que é da equipe, sabe, fez a pergunta aqui no sentido, que é mais ou menos no sentido que eu ia fazer. A relação ou a ausência de relação entre suicídio e imprensa, né? É um tema proibido na cobertura jornalística. Por quê? É válido ainda o argumento de não dar visibilidade para não incentivar outras pessoas? Ou só ajuda a tornar o tema um tabu ainda mais forte? Né? E isso porque eu ia te perguntar, porque a gente fala pouco da morte, e a gente fala menos ainda sobre suicídio. Né? Então, acho que essas três perguntas é um tema proibido para a imprensa. Bárbara também está preocupada porque no audiovisual isso é pouco abordado e quando é abordado pode dar um gatilho. E aí, o que é que tu pensa sobre isso? Eu vou tentar juntar as duas perguntas, tentar colocar o audiovisual muito próximo da imprensa, por uma questão de tempo, de estratégia para tentar responder. Né? A gente está 50 minutos agora. O que a gente precisa, eu acho que a gente precisa, é promover, como a gente está fazendo aqui, né, iniciativa sua, debates públicos para que a gente possa discutir o suicídio. Né? A gente tem a Liga Acadêmica, com nossos alunos da Liga, que estão fazendo um trabalho maravilhoso e tal. Discutir o suicídio não é necessariamente discutir os suicidas, ou discutir as pessoas, né, que querem morrer de algum modo, que cometem a morte voluntária. A imprensa pode perfeitamente promover esclarecimentos, por exemplo, sobre a questão da eutanásia, sobre a questão da qualidade de vida das pessoas, sobre sofrimentos psíquicos, sobre outras motivações que as pessoas têm para cometer o suicídio. Mas o que a gente tem na imprensa geralmente? Né? Você tem um cuidado que às vezes foge, escapa, e a pessoa publica, divulga, quando as pessoas são famosas e incontornáveis, sobre os atos de suicídio, sobre as pessoas que se mataram. Né? Então, de fato, isso não é interessante, né? Porque, a não ser que isso seja usado, pessoas muito públicas, né, como Kurt Cobain, por exemplo, sejam usados para a gente discutir e debater o suicídio com uma importância para a vida social. Por exemplo, não existem políticas públicas voltadas para os enlutados. Nós não temos políticas públicas voltadas para a qualidade de morte, a gente nem discute qualidade de morte, né? A gente fala em qualidade de vida e tal. Então, acho que a imprensa tem que assumir um papel de promotora de debates públicos para nos ajudar a esclarecer isso. Né? A ideia de que é proibido divulgar a causa de morte, isso está na cartilha da OMS de 2001, para que as pessoas não imitem os meios e tal.
eu não sei exatamente se é um caminho interessante, né? O que você tem que ter uma publicação de muita qualidade sobre o suicídio, não sobre suicidas. As produções audiovisuais, quer dizer, elas podem nos ajudar a pensar o suicídio, né? Eu não acredito, por exemplo, que um filme, um teatro, uma música possa ser o gatilho de uma situação que não iria ocorrer de qualquer forma, né? É muito polêmico a ideia do efeito Werther, né? Isso não está isso nunca foi muito bem documentado, né? Ninguém nunca conseguiu provar que o livro do Werther foi de fato um estopim de suicídios, né? Isso é coisa da Stael, Madame Stael publicou um livro dizendo sobre isso, mas ninguém nunca conseguiu documentar isso muito bem. Eu acho que o papel da mídia, de modo geral, das produções de mídia, das produções de arte, de modo geral, tem que ser usadas para ajudar a gente a pensar, a superar o preconceito. E aí é uma questão muito fundamental, né, que a gente não tem muito tempo para falar, mas, enfim, se eu quero falar sobre, eu tenho pensamentos suicidas, eu não posso me expor por uma questão de pecado, do ponto de vista da igreja, ou de transtornos mentais, doença mental, do ponto de vista da medicina. Então, a visão social ela é impregnada de preconceitos religiosos e científicos, que não permitem que as pessoas se exponham, né? Se elas puderem se expor, falar abertamente sobre isso, talvez elas encontrem outros caminhos e não se matem efetivamente. A audição é muito importante. Para fechar sobre esse ponto, né? É inaceitável, por exemplo, que uma prefeitura de uma cidade pague 10 vezes mais para o médico do que paga para um assistente social ou para um psicólogo. A saúde não é só a saúde do corpo, né? Nós damos pouco valor a esses aspectos sociais e psíquicos da nossa saúde. Uhum. Obrigado, Alexandre. A gente está chegando aos 54 minutos, 55. Eu tinha aqui uma última pergunta para te fazer, que era a questão do suicídio em tempos de crise, mas eu vou te deixar livre se você quiser abordar um outro tema, ou um outro tópico que a gente não chegou a abordar aqui. Lembrando a outra que a gente tem 5 minutos. E quando faltar 30, o Instagram me avisa e eu te aviso. Tá bom. Eu não vou me demorar nessa pergunta que você fez, né, mas ela é importante, tem muitos fundamentos, né, tem crises interessantes. Na Inglaterra, 1621, que eu citei o livro do Burton, tem ali uma crise que ele comenta no livro dele, enfim, sobre falências, né, que levaram as pessoas ao suicídio. Nós temos depois a falência de algumas companhias de navegação, né, com o fim da expansão marítima, enfim. Então, assim, na França, com a invenção do papel moeda, muitas pessoas perderam o dinheiro que elas tinham, não valiam mais nada. Então, assim, é muito documentado. E no 1720 e 1721 são momentos de crises muito importantes nesses dois países, França e Europa. A gente pode pegar mais recentemente, em quebras econômicas, você tem casos de suicídio que são mais amplos. Daqui a pouco, em algum momento, a gente vai começar a falar sobre os suicídios na nossa pandemia, né? Quando a gente estiver mais à frente no tempo, a gente vai ver que também houve casos significativos, mudanças de estatística, certamente, nos tempos atuais. Eu queria ler, se você me permitir, Fernanda, são 5 linhas, uma citação que eu separei, uma passagem do Pascal, que eu trouxe para a gente falar um pouco, né? Não vai dar tempo, enfim, demorar muito sobre a questão do TED, mas é muito importante dar uma questão muito interessante. No livro Pensamentos, do Pascal, né, o artigo 21, ele diz assim, olha que interessante isso. Quando me pus algumas vezes a considerar as diversas agitações dos homens e os perigos e as penas a que se expõem na corte, na guerra, de onde nascem tantas querelas, paixões, empresas ousadas e muitas vezes más, eu disse muitas vezes que toda a infelicidade dos homens provém de uma só coisa, que é não saberem ficar em repouso num quarto. No contexto ali da obra do Pascal, dos pensamentos, ele vai trabalhar exatamente a questão do tédio, né? Que as distrações, as redes sociais, eu vou atualizar um pouco, né? Deixa o Pascal para lá, vamos nos apropriar do Pascal. As redes sociais, os distrativos que nós temos,
eles nos colocam numa situação que a gente não suporta ficar sozinho. Tem sempre que sair, né? Pegar um celular, ir para a internet, sempre que sair de si. E é interessante o Pascal colocar aqui, né, que todas as nossas infelicidades, tristezas, advêm dessa nossa incapacidade de conviver consigo mesmo, né? E eu penso que o isolamento social ele possibilita a gente a ver isso, a enxergar isso, né? O tanto que nós somos chatos, o tanto que nós devemos superar os nossos vícios, reconsiderar aí aquela velha máxima socrática de olhar para si mesmo, conhecer si mesmo e tentar mudar um pouco essas questões. Mas o tédio ele é fundamental, ele é muito positivo. Ele indica que a gente está num estado de percepção de si. Eu vou muito nessa linha no sentido de dizer que a gente não pode acreditar que a tristeza ou o próprio tédio seja algo apenas negativo, né? Eles são indicativos de que tem algo que a gente precisa se apropriar, se dar conta da nossa emoção, né? Exato. É isso, Alexandre. A gente está chegando ao final. Eu queria te agradecer. Foi uma honra tê-lo aqui. É sempre muito instrutivo essas lives quando a gente pega alguém que tem um domínio do conhecimento e é erudito como você, né? Não, Você não sou erudito. demonstrou uma erudição muito, muito legal no sentido de permitir a gente adentrar pela filosofia, pela Bíblia, pelos clássicos da literatura. Eu agradeço bastante o teu convite para participar aqui com a gente. Eu que agradeço. Eu tenho lido bastante sobre esse assunto e tenho ainda uma dificuldade muito grande de condensar isso tudo em uma hora, né? Eu teria muita dificuldade de falar sobre isso em pouco tempo. Então, acaba sendo muito geral, muitas vezes eu peço desculpas por isso, né? Depois, certamente, você deve me encaminhar as perguntas, eu posso responder depois cada um por escrito, enfim. Mas eu queria dizer... vou salvar a live aqui, eu vou salvar ela agora que ela está acabando e a gente volta para responder as perguntas das pessoas, tá certo? Vocês me dão 1 minuto e a gente volta se você topar, Alexandre. Tudo bem, pode ser. Ok, eu vou salvar e a gente volta para responder as perguntas.